Boas pessoal, daqui HatRat, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Os dias quentes já cá estão e alguns questionam o que é que deverão ou não fazer para ajudar a manter o computador mais fresco, porque em alguns casos extremos o computador simplesmente aquece demais e na altura da jogatina o processador ou a gráfica pode fazer downclock para manter as temperaturas e vão perder drasticamente desempenho. Portanto, eu vou tentar dar alguns exemplos de alguns pequenos truques que podem fazer para ajudar a baixar as temperaturas gastando o mínimo possível, ok? Alguns dos truques que eu vou dizer envolvem gastar dinheiro, outros não, ok? Ainda assim vamos tentar manter isto o mais baratinho possível, ok? Portanto, eu daqui a pouco já vou mostrar alguns exemplos com a minha máquina, mas antes disso quero começar por alguns pontos que nem sempre as pessoas se lembram. Número 1, a temperatura ambiente da sala ou do quarto onde o computador está. A temperatura nunca irá ser mais baixa que a temperatura ambiente do quarto onde estão, ok? Portanto, tentem manter controlada a temperatura ambiente. Já sei que naturalmente muita gente não tem ar-condicionado na sala ou no quarto onde está o computador, eu também não tenho. E portanto, nesses casos é simples, mantenham ar cruzado, abram uma janela, abram uma porta para haver fluxo de ar dentro do quarto. Uma razão muito simples: qualquer computador, seja ele qual for, uns mais, outros menos, vai produzir calor. Esse calor vai sair do computador, vai se espalhar no ar onde está da sala ou do quarto, não é? O que acontece? Gradualmente a temperatura vai aumentando. Se não houver fluxo de ar, simplesmente a temperatura ambiente irá gradualmente aumentar e a temperatura mínima que pode estar o computador também irá constantemente estar a aumentar. Portanto, muito importante haver fluxo de ar. Segundo, o computador estar no chão. Aqueles mais atentos repararam que eu deixei de ter o computador na secretária e simplesmente ele passou para o chão por uma razão muito simples. Passou para o chão porque no chão é onde está o ar mais fresco e o chão onde deixei, que foi do lado esquerdo, está muito próximo da porta. Significa o quê? Que ao abrir uma janela e uma porta, o ar, ao passar no sentido natural que irá passar o ar entre porta e janela, irá apanhar diretamente o computador e isso ajuda imenso na redução de temperaturas do computador, ok? Ajuda imenso, depende do fluxo de ar, mas definitivamente ajuda, ok? Lembrando uma coisa, o chão é onde o computador irá ser mais vítima do pó, ok? Portanto, lembrem-se sempre disso. A vantagem de ter o computador num ponto mais elevado é que ele irá acumular pó dentro da caixa mais lentamente. Isso vai depender naturalmente da quantidade de pó que há no ar na vossa casa e não depende só da frequência com que limpam ou não o pó em casa, depende da zona onde vivem. Há zonas que têm muito mais pó e outras menos pó e isso influencia bastante. Portanto, tenham isso em conta. No chão irá ter mais pó também. Outra coisa que é uma espada de dois gumes são filtros de pó. Filtros de pó como este ou como quaisquer outros vão naturalmente conseguir prender uma grande quantidade do pó aqui. Vocês tiram um filtro, limpam. Agora, qualquer filtro de pó, uns mais, outros menos, sem exceção, todos os filtros de pó vão diminuir o fluxo de ar, ok? Portanto, tem o filtro, tem a ventoinha e tem o interior do computador. É mais uma camada, ok? Portanto, o que eu sugiro é, se vocês tiverem facilidade em limpar o computador e as temperaturas estiverem altas, se a vossa caixa tiver filtros de pó, tirem-no, ok? Lembrem-se que mais rapidamente vai ser necessário limpar o pó no interior do computador. E o pó é outro ponto importante. O pó destrói ventilação, ok? Portanto, estejam sempre atentos. Pó acumulado nas ventoinhas, pó acumulado nos pequenos orifícios nestes filtros. Isto é também um filtro de pó, mas não tão agressivo quanto este. Ainda assim é um filtro de pó.
Portanto, o que eu fiz no meu caso foi remover os filtros de pó da parte de baixo, que a parte de baixo é onde tem o ar mais fresco de todos, ok? E tem menos espaço para respirar, portanto sacrifiquei a parte de baixo em termos de filtros para ganhar com airflow. Outro truque, a arrumação dos cabos. A arrumação dos cabos, eu não sou o exemplo, porque a minha arrumação dos cabos dentro da caixa não é a mais magnífica de toda, mas há uma razão para além da estética, que é exatamente não haver cabos entre o dissipador e as ventoinhas, não é? Mas vamos neste caso passar mais diretamente para a minha máquina, porque eu quero mostrar alguns exemplos de alguns truques que podem fazer, ok? Portanto, assumindo que todos os passos anteriores estão mais ou menos compreendidos, vamos agora passar para algo que pode ou não envolver dinheiro, que é, se a vossa caixa, a que vocês têm no computador, seja ela qual for, tiver um encaixe para uma ventoinha e lá não estiver uma ventoinha, ponham uma. Isto naturalmente irá custar dinheiro se vocês não tiverem as ventoinhas, mas é algo básico. Se o computador está demasiado quente e há um espaço para uma ventoinha que não está a ser utilizado, ocupem com uma ventoinha. Inclusivamente podem improvisar, como eu fiz aqui, com umas abraçadeiras, e como voltei a precisar de colocar este slot para discos, porque voltei a precisar de usar mais discos, inventei aqui mais um spot para uma ventoinha, porque esta cage dos discos, ao tirar um bocado de fluxo de ar da ventoinha que está aqui à frente, vai compensar com esta para enviar ar diretamente para a placa gráfica, ok? Recomendo vivamente, se a vossa caixa na parte dos discos for por módulos, como esta é, se vos permitir tirar um módulo, como podem ver aqui, eu não vou tirar mesmo, senão os discos são desconectados e o computador desliga-se. Se vos permitir fazer isso, tirem e deixem o ar passar diretamente para a gráfica, ok? Outra coisa, ventilação em cima. Eu vou em seguida fazer um vídeo a mostrar a diferença de temperaturas com e sem ventilação em cima, porque perguntam-me frequentemente isso, ou melhor, perguntam-me frequentemente se devem usar determinadas caixas e muitas vezes não tem ventilação em cima, e eu costumo bater no ceguinho e dizer não recomendo essa caixa, não tem ventilação em cima, ponto. Ok? Mas isso tem uma razão de ser e vamos lá depois. Ainda assim fica a observação genérica, a ventilação em cima é extremamente importante porque o ar quente sobe, ok? Outro ponto, processador e gráfica, mudem a massa térmica. Se a massa térmica que está no processador na gráfica é a mesma, sei lá, há uns 2 anos, ok? Recomendo vivamente fazerem isso, inclusivamente eu tenho um vídeo a mostrar eu a fazer isso à placa gráfica do Mr. Smokeoff, que podem encontrar num link que vai vaguear aqui no ar, ok? Portanto, isso é extremamente importante também, a massa térmica vai secando, vai perdendo as suas propriedades ao longo do tempo. Algumas massas térmicas aguentam-se bem durante 3, 4 anos, outras ao fim de um ano e tal já começam a dar de si, portanto diria que em média, se a massa térmica é mesmo em 2 anos, recomendo mudarem-na também. Por último, simples, os dissipadores de origem quase nunca prestam para nada e devem gastar imenso dinheiro? Não, claro que não. Eu já tinha referido isso imensas vezes. Eu costumo sempre tentar sugerir o ideal para custo-benefício, porque não digo isto por ser bonito, digo isto porque é um bocado a filosofia que eu tenho para mim mesmo, apesar de eu ser um entusiasta. Eu tento sempre encontrar o custo-benefício para os meus próprios produtos e, portanto, um dissipador como este ou outro muito semelhante, podem ver aqui o TX13, isto custa entre 20 a 25 euros. Se quiserem ir um bocadinho mais além, podem optar por um Cooler Master Hyper 212 Evo, que custa mais 5 ou mais 10 euros, andará entre os 30 e os 35, dependendo da loja, que tem uma ventoinha de 120mm, esta tem de 90, consegue ter ainda mais dissipação de calor e não custa quase nada, tendo em conta aquilo que consegue fazer, portanto reduz o ruído
e permite também uma maior redução da temperatura. Eu disse por último, mas não é por último. Por último é outro ponto, e este é muito importante e tem a ver com pó e fluxo de ar. Existem dois termos em ventilação, que é a pressão positiva e a pressão negativa. Isto é muito importante e digo já que a pressão positiva convém ser o objetivo ao estar lá perto. E o que é isso então? A pressão positiva é quando tem mais ar a entrar dentro da caixa, ou melhor, a pressão criada pelas ventoinhas para entrar ar dentro da caixa é superior à pressão criada para sair ar. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que exista pressão dentro da caixa, de dentro para fora. Qual é a vantagem disto? Todos os pequenos orifícios, mesmo quando vocês colocam a tampa, se repararem, existem, vou mostrar aqui, se repararem, existem outros orifícios na caixa que não têm filtros de pó, que simplesmente são pequenas fissuras. E o que é que acontece? Quando a pressão é positiva, a caixa tem mais pressão dentro da caixa do que o ar que está fora, todas essas pequenas microfissuras vão estar a libertar ar, o que vai permitir o quê? Criar uma barreira natural contra a entrada de pó. Ok? Portanto, o pó que anda a vaguear por aqui, ao passar perto, vai ser repelido e não vai entrar. Se a pressão for negativa, ou seja, se tiverem mais pressão de ventoinhas a puxar ar para fora do que aquelas que está a entrar a fazer entrar ar para dentro, não é? Portanto, o que vai fazer é que a pressão fora da caixa é superior, há uma pressão de ar de fora da caixa para dentro. O que vai acontecer é que todas as microfissuras, estando elas filtradas ou não de pó, vão começar a receber pó, ok? Simplesmente a receber ar, e com o ar vem o pó. Portanto, um truque que podem fazer se tiverem mais ou menos a mesma quantidade é, por exemplo, uma das ventoinhas, pode ser esta de trás, uma das ventoinhas, ligarem-na diretamente à borda e reduzirem a rotação. Vamos imaginar que tem duas ventoinhas a enviar ar para dentro e duas para fora. Uma das está a puxar para fora, liguem na motherboard e na BIOS, reduzam a velocidade de rotação da ventoinha para fazer com que a pressão fique positiva e protejam assim do pó. O airflow será mais ou menos o mesmo, a diferença não será muito grande, mas há uma proteção de pó. Relembrando que a pressão positiva só vai ser verdadeiramente eficaz na proteção do pó se as entradas de ar, se as ventoinhas estão a fazer intake de ar, estiverem bem filtradas contra o pó. Porque se as ventoinhas estão a puxar ar para dentro e não tiverem filtro, naturalmente que o pó entra na mesma. Tem a vantagem de só entrar por esses sítios e não entrar a toda a volta. E se tiverem filtro de pó, está tudo mais ou menos protegido, ok? Inclusivamente um sítio que pouca gente pensa, mas que serve de entrada de pó, quando naquelas caixas muito básicas que vêm apenas com uma ventoinha de saída e nada mais, a pressão será altamente negativa dentro da caixa, não é? Uma das vítimas é inclusivamente as entradas USB, que, por incrível que pareça, conseguem ter um ligeiro fluxo de ar, e quando a pressão negativa se vai acumulando, qualquer pequena frinchinha, qualquer pequeno orifício vai servir para entrar pó, ar e pó, não é? Portanto, lembrem-se disso. Portanto, e agora sim, acho que é tudo em relação a algumas técnicas que podem usar para ajudar a refrigerar o PC. Se eu me tiver esquecido de uma, ou se alguém se lembrar de outra assim que eu não tenha referido, que seja útil ou que mesmo eu não saiba, sintam-se à vontade, deixem nos comentários, eu e toda a gente agradece. E portanto, para este vídeo é só irei fazer a segunda parte, simplesmente a mostrar a diferença com e sem ventilação em cima. Inclusivamente irei fechar completamente a parte de cima, fazer alguns testes para forçar os componentes a aquecer e vamos ver a diferença de temperaturas. Bem, mas aqui para a primeira parte era só isso. Espero que tenham gostado e, para não variar, se tiverem gostado, carreguem gosto, não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.